E uma coisa interessante é que talvez em outras referências vocês encontrem que o análise de componentes principais é definido justamente como escolhendo a matriz V ortonormal que maximiza o traço de VV transposto S. E agora vocês entenderam, quer dizer, que existe uma outra justificativa para isso, né? Que essa matriz que maximiza esse traço é justamente aquela que minimiza o erro de reconstrução de X. Então, as coisas se alinham, né? E de que forma que a gente vai encontrar essa matriz V? Em primeiro lugar, a gente vai definir lambda1, lambda2, lambda-d como sendo os autovalores de S organizados em ordem decrescente, né? Então, lambda1 é o maior autovalor, lambda2 é o segundo maior e assim por diante. E V1, V2, Vd são seus respectivos autovetores. E agora o que a gente vai fazer? A gente pode lembrar de uma propriedade do traço, que o traço de VV transposto S ele pode ser escrito para qualquer base ortonormal V, VI, né? Como sendo a somatória de I igual a 1 até D, VV transposto S, VI, com o produto interno dessa quantidade com VI. E, em particular, a gente pode pegar essa base ortonormal como sendo justamente os autovetores de S, né? E dessa forma, lembrando que como VI é um autovalor, um autovetor de S, S vezes VI vai dar justamente lambda I VI, o que completa a primeira cadeia de igualdades aí na primeira linha, e a gente substitui o SVI por lambda I VI. Daí, como lambda I é um escalar, a gente pode jogá-lo para a esquerda, na segunda linha, né? E a gente obtém que é a somatória de lambda I VI transposto VV transposto VI. E daí a gente multiplica mais uma vez por VV transposto no meio, né? E por que a gente pode fazer isso? Simplesmente multiplicar. Porque, como a gente viu no vídeo anterior, VV transposto é uma matriz de projeção, né? E, portanto, VV transposto é igual a VV transposto ao quadrado, né? E lembrando que VV transposto é uma matriz simétrica, a gente poderia, no primeiro VV transposto, colocar um transposto também, e dessa forma a gente obtém simplesmente a última linha, né? Que é a somatória de I igual a 1 até D, lambda I, norma 2 de VV transposto VI. E para tal, a gente só tem que lembrar que a norma 2 de um vetor A é A transposto A, que é aquilo que a gente tinha na linha de cima, né? Então, a gente obteve uma nova expressão para o traço de VV transposto S, que envolve os autovetores e os autovalores de S, né? Então, a gente queria que a solução para V dependesse dos autovalores e autovetores de S, e esse foi um caminho que a gente encontrou para fazer eles aparecerem. Então, só relembrando, né, a gente quer maximizar esse traço de VV transposto S, que é a somatória de I igual a 1 até D de lambda I, norma 2 de VV transposto VI. E para a gente maximizar essa expressão, a gente vai adotar uma estratégia que é a seguinte: a gente vai escolher uma particular valor para V e achar qual é o valor dessa expressão para esse particular valor de V. E daí a gente vai mostrar que o traço não pode ser superior a essa expressão e, portanto, ela que maximiza esse traço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar que V é constituída pelos K primeiros autovetores de S, né? Nesse caso, a gente vai obter que o traço de VV transposto S, né, é a somatória de lambda I VV transposto VI, norma 2, né? Mas VV transposto VI, a gente pode observar que a norma 2 disso aí, no caso em que o V são justamente os autovetores de S, que são, e daí a propriedade importante é que eles são ortonormais, né? A norma 2 disso aí vai dar justamente 1 se I é menor ou igual a K, né? E 0 se I é maior do que K. Então a gente obtém simplesmente que essa vai ser a somatória de I igual a 1 até K de lambda I. E agora a gente vai tentar mostrar que esse valor, né, para o traço não pode ser superado. E para tal, a gente vai simplificar um pouco a nossa expressão e tomar a I como sendo justamente a norma 2 de VV transposto VI, né? Então a gente viu que o traço de VV transposto S é a somatória de lambda I a I, e daí, na segunda linha de igualdade, né, a gente está simplesmente quebrando essa somatória em alguns termos, né? Então, primeiro a gente vai escrever ela de I é igual a 1 até K, lambda I a I,
Mas lambda I a gente pode escrever como sendo lambda I mais I menos 1 lambda I. Então, por isso que a gente tem essas duas primeiras somatórias que vão de I igual a 1 até K. E daí a gente tem uma terceira somatória que são simplesmente os termos que a gente deixou de lado, que é I igual a K mais 1 até D de AI lambda I. E daí a gente tem uma desigualdade aqui que está usando simplesmente que 0 é menor ou igual a I menor ou igual a 1 para todo I. E isso acontece porque V é uma base ortonormal e os VIs são também autovetores de S. Né? E daí o que a gente está fazendo aqui? A I menos 1 é um número negativo. Né? Então, se a gente multiplicar ao invés de lambda I por um lambda menor, né, em valor absoluto, porque todos os lambdas são positivos, daí a gente vai estar aumentando a expressão, né, porque a gente vai estar multiplicando por um número negativo menor. Né? E para qualquer lambda I de I igual a 1 até K, esse lambda I vai ser menor ou igual a lambda K. E por isso que a gente está substituindo o lambda I por lambda K e obtendo uma expressão que é maior, porque a gente vai estar subtraindo um número negativo que é menor, né? Um número negativo mais próximo de zero. E daí, uma expressão parecida acontece no segundo termo, a gente tem a somatória de I igual a K mais 1 até D, de AI vezes lambda I. Agora, o AI é positivo, né? Então, se a gente multiplicar por um lambda I menor, por um lambda I maior, perdão, a gente vai estar aumentando a expressão AI lambda I. E como os autovalores estão organizados em ordem decrescente, né? E a gente está olhando lambda I de K mais 1 até D, se a gente substituir lambda I por lambda K, a gente vai estar... lambda K é maior do que qualquer um desses lambda I's, né? E, portanto, a I lambda K vai ser maior do que a I lambda I. E foi justamente isso que a gente obteve para concluir essa última parte da desigualdade. Né? E agora a gente pode rearranjar esses termos. O traço de VV transposto S é menor do que essa expressão, né? Mas daí a gente pode notar que a gente tem a somatória de I é igual a 1 a K de lambda I. A gente pode colocar o lambda K em evidência, né? E daí a gente vai obter a somatória de I é igual a 1 até D de AI, né? Menos a somatória de I é igual a 1 até K de 1. Né? Então, a primeira somatória de I igual a 1 até D de AI é obtida pondo junto as duas somatórias que envolvem AI. Né? Já a segunda, essa menos somatória de 1, é obtida quando a gente coloca aquele AI menos 1, né? A gente separa o termo menos 1 vezes lambda K e obtém uma soma de 1s. Né? E daí a soma de I é igual a 1 até K de 1s, né, vai dar simplesmente K. E a gente vai discutir logo mais porque a somatória de I igual a 1 até D de AI vai dar K também. Né? Mas como essas duas somatórias dão K, a gente obtém K menos K dá zero, e a gente obtém simplesmente que o traço de VV transposto S é menor ou igual à soma dos K primeiros autovalores. Né? Que é justamente aquilo que a gente obteve quando a gente pegou que V é a matriz dos K maiores, os K autovetores ligados aos K maiores autovalores de S, né? O que completa a nossa demonstração. E daí para a última passagem, né, a somatória de I igual a 1 até D de AI, bem, a gente definiu AI como sendo VV transposto VI, e daí a gente pode simplesmente abrir a norma 2, né? E a gente vai obter que isso é somatória de I igual a 1 até D, de VV transposto VI, produto interno VI, e a gente observa, então, que isso é quer dizer, lembrando uma propriedade do traço que a gente usou logo no começo da demonstração, isso é o traço de VV transposto, e como V é uma matriz ortogonal, né, com K vetores em RD, o traço de VV transposto dá justamente K. Então, dessa forma, a gente completou a demonstração do teorema, e daí a gente vai ver um último exemplo de análise de componentes principais envolvendo textos no próximo vídeo.